Eu converso nesta manhã com um dos professores que contribuíram muito para essa história, que é o professor Paulo Mossenec. Ele é do Centro de Ciências Rurais aqui da nossa universidade e por 25 anos aproximadamente trabalhou aqui na emissora concomitantemente com o seu serviço de magistério, de docência, né? Mas quem vai nos contar toda essa história é o próprio Paulo Mossenec, nosso convidado desta manhã. Bem, professor Paulo, vamos começar aí da tua formação inicial. Você entrou como aluno aqui da universidade em que ano? Exato. Na instituição, portanto. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, Roberto Montanher. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar aqui a minha satisfação, a minha alegria, o meu contentamento de estar aqui, sendo entrevistado por você e estar nessa família que é a Rádio Universidade. Até ao chegar aqui, fui abraçado e, sinceramente, eu sou um homem muito emotivo, né? Já senti uma emoção muito grande aqui, vocês me recebendo muito bem. E, afinal de contas, a minha vida, eu tenho muito ligado à universidade, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e também, antes de mais nada, estar aqui, a convite também da comissão organizadora dos 50 anos. Sim, né? Começando por aí, né? Mas eu já te respondo a pergunta. Sim. Agradecendo a Karine Prevedero e a Regiane Miranda, que nos convidaram para fazer parte dessa comissão, que nós acho que vamos conversar sobre os 50 anos. Mas a minha história na universidade, Montanher, ela começa em março de 69, quando eu ingressei na agronomia. Um ano depois da rádio a rádio foi 68, né? Um ano depois, 69, eu ingressei na agronomia, né? Como aluno. Como aluno. Eu me lembro que no vestibular tirei o 16º lugar na agronomia de 150 candidatos. Isso eu não esqueço nunca. Então aquilo me marcou muito. Uma bela posição. Tenho irmãos na agronomia e segui a mesma sequência. E no dia 13 de março de 71, eu tive o meu primeiro contrato como locutor aqui em Santa Maria, na Rádio Santa Mariense. E alguns meses depois, eu recebi uma bolsa para estar aqui na Rádio Universidade. Imediatamente, da Rádio Santa Mariense, eu passei para cá, em 13 de março de 71. E no dia 12 de abril de 71, ainda como aluno da agronomia, começou a história do Panorama Agropecuário ou Operação Oswaldo Aranha. Operação Oswaldo Aranha era um programa vinculado à Universidade Federal de Santa Maria e a universidades americanas. Havia um intercâmbio entre as universidades brasileiras e americanas, mas as brasileiras eram representadas aqui pela UFSM. Na época que era diretor do centro, o professor Derblay Galvão. Ele ainda não era reitor, me parece. E aí começou a história do programa. Por que ele era a Operação Oswaldo Aranha? Exatamente por esse vínculo que nós tínhamos, né? A Operação Oswaldo Aranha. E aí começou, foi se desenvolvendo a trajetória até que em dezembro de 72 concluiu o curso de agronomia. Aí você se forma? Me formo em engenheiro agrônomo em 72, em dezembro de 72. Em 13 de agosto de 73, eu ingresso como auxiliar de ensino na universidade. Aí como professor, então. Como professor. Mas você veja que desde 3 anos após a fundação da rádio, eu já estava aqui como aluno fazendo locução, porque eu já tinha começado lá pela Santa Mariense e até mesmo na TV Bembuí eu andei. Alguma coisa. Então o embrião do Panorama Agropecuário começou como você aluno da agronomia. Aluno da agronomia, aluno da universidade. E com outro nome, não o Panorama Agropecuário ainda. Até na origem era Agrinotícias, depois passou para Operação Oswaldo Aranha, depois Panorama Agropecuário. Mas a essência, o objetivo e o trabalho aqui sempre foi o mesmo. Então durante 25 anos, nós ficamos trabalhando dessa forma, até que mais 3 anos após a minha aposentadoria, deram continuidade ao Panorama. Com os alunos. Então, fechando a conta, dá para fechar em 28 anos. E a gente fica muito feliz, não Sem é? dúvida. Com essa história. Paulo, sobre o programa em si, né? Como é que ele acontecia? Era semanal no início? Qual é a duração do programa? Na verdade, a essência do programa, ele começou pela manhã, 15 minutos diários,
aqui pela universidade, que eu me lembro, né? De manhã, 15 minutos. Depois ele foi se desenvolvendo, né? Ele passou depois ao meio-dia aqui na universidade. Ele passou depois, alguns anos, do meio-dia a meia hora. Eram 30 minutos de programação. Só que essa programação, ao começar na Santa Mariense, a universidade chamou a si o comando do programa. Então nós passamos da Rádio Santa Mariense para cá, porque ela tinha vínculo com a universidade, só que estava numa emissora, uma outra emissora. Passou para cá, a emissora, a Santa Mariense, entrou em cadeia conosco, e aí houve interesse da Rádio Municipal São Pedrense também fazer parte da cadeia do programa. Então nós fazíamos assim a grande rede da programação, em cadeia ao meio-dia, 3 emissoras. Isso para nós foi inédito. E com a participação dos professores da época, os professores em convênio com a Operação Oswaldo Aranha, professores que vieram dos Estados Unidos. E assim nós desenvolvemos por um grande tempo essa programação em cadeia. Em cadeia. Até que a coisa foi se desenvolvendo, foi indo, e nós chegamos ao ponto de também fazer um resumo dessa programação e mandar para as emissoras do Estado. Aí a rede começou a aumentar. Começou a aumentar. Montanheiro, para você ter uma ideia, nós estivemos uma rede de mais de 60 emissoras no estado do Rio Grande do Sul, inclusive algumas emissoras em Santa Catarina. Olha. Em Santa Catarina. Esse programa, fruto dessa programação, eram programas diários de 5 minutos, de segunda a sexta-feira, 5 minutos. E interessante como é que nós atendíamos isso, porque hoje é tudo fácil, né? Sim. Pela internet. Tranquilo, com o computador hoje e facilita muito. Eu estou falando contigo aqui, estão me ouvindo lá, estão reproduzindo, estão compartilhando. Mas eu trabalhei muito com fitas cassetes, né? Imagina naquele tempo, 60 emissoras que precisavam receber o produto e você fazia, então, a multiplicação de fitas, assim, para mandar via correio, é isso, Paulo? Via correio, via o Sedex. Então, nós fazíamos assim, Montanha. Nós fazíamos assim, eu tinha para cada emissora 2 fitas cassetes. Cada cassete continha 10 programas, 2 semanas, e a outra fita cassete, mais 10 programas. Então, são 20 programas. Você mandava para o mês inteiro? Mandava para o mês inteiro. Tinha produto para o mês inteiro? Para o mês inteiro. Era impossível fazer em menor tempo devido aos custos de deslocamento disso. A logística, né? A logística. Deslocamento era mais complicado, né? E nós fazíamos aqui na rádio toda essa edição, e eu fazia as cópias e depois alguns ajustes em casa. Mandávamos via Sedex, você vê a mão de obra que dava isso aí. E você tinha um estúdio de edição em casa, então, Paulo? Em casa Paulo? eu tinha um estúdio, o meu estúdio. Uma estrutura completa para cópias de programas e tudo mais. Completa. E que equipamentos você tinha, assim? Eram gravadores rolo, caceteiras, assim, para cópia da produção? Você lembra da Casa Maçom, aqui em Santa Maria? Isso, aí no Calçadão ali, né? No Calçadão, ali, esquina da Floriano com a Bozano. Ali era a Casa Maçom. Isso. Bom, você imagina quantos anos que não tem mais a Casa Maçom em Santa Maria. Eu adquiri, na época, os primeiros 2 Akai que a Casa Maçom havia recebido. Recebeu 2 Akai, olhei, adquiri ele em longas prestações, porque fui uma aquisição tua, particular. Aquisição minha particular. Não é do centro nem da rádio. Aqui. Não, absolutamente. Está lá em casa, inclusive. Equipamento teu mesmo. Ok. Investimento particular teu, né? Particular. A CAI 4000 DS. Olha até o modelo. Uma relíquia. Eu até não tive a oportunidade de trazer aqui, porque eu estive em viagem, depois nós podemos falar rapidamente sobre ela. E eu não tive tempo de trazê-los. E esses equipamentos todos, e mais outra coisa. Além dos 2 Akai, eu tinha 20 gravadores cassetes. Para fazer as cópias. Philips. Para fazer as cópias dos programas. 20 ao mesmo tempo copiando. 60 emissoras. Eu levava mais ou menos em casa, eu gravava, completava esse trabalho às sextas-feiras, eu levava sábado e domingo. 2 dias trabalhando para deixar toda a programação pronta. Segunda-feira, aliás, não, eu fazia isso na quarta-feira, quinta, enviava sexta-feira para segunda-feira começar a programação, via Sedex urgente. Tudo isso era feito mensalmente. Aí você me pergunta, mas você fazia isso por quê? Porque eu sempre gostei dessa área. Da divulgação. Era uma bandeira que eu tinha no meu coração, assim, de ajudar, inclusive, informar. E o microfone, essa coisa toda. Então, esse foi um trabalho, assim, fantástico. Inclusive, aqui, Montanha, tem uma reportagem sobre
esse trabalho aqui, ó, e algumas rádios aqui em Santa Maria, quem transmitia essa programação, além da Universidade era Guaratã, a Rádio São Roque de Faxinal Soturno. Da minha cidade. A tua cidade. Onde comecei no rádio. Inclusive, você fazia a vinheta de introdução e encerramento do programa. E eu acompanhava esses programas para ver como é que estava acontecendo. A Rádio 14 de Julho de Castilhos, a Rádio Municipal São Pedrense, a Rádio Panambi, de Panambi, a Rádio Tupanciretã, de Tupanciretã, a Rádio Guaíra, de Santa Rosa, a Rádio Colonial, de 3 de Maio, algumas emissoras, não vou dizer todas aqui. Sim. A Rádio Universidade Católica de Pelotas, recebia a nossa programação, a Rádio Cultura de Bagé, a Rádio Liberdade de Canguçu, a Rádio Açoriana de Taquari, a Rádio Palmeira de Palmeira das Missões, a Rádio Santiago de Santiago, a Rádio Pacaraí de Dom Pedrito, a Rádio Marajá de Rosário do Sul, a Rádio Caçapava de Caçapava do Sul, a Rádio Alvorada de Marau, a Rádio Esmeralda de Vacaria, a Rádio Cultura de Caciqui, Rádio Sociedade Cerro Azul de Cerro Largo, Rádio Municipal de Tenente Portela, Rádio Difusora Caxiense de Caxias do Sul. Eu vou parar por aqui, senão nós vamos ficar... Esta era a grande rede. Essa é parte da rede, né? Parte da rede, a maior rede. Eram 60 emissoras? Mais de 60 emissoras. Tem bem mais do que essa lista que você nos apresentou, né? Eu trouxe aqui algumas, mas você veja que trabalho. Né, e Paulo, e você fazia isso tudo sozinho ou tu tinha, tipo, alunos colaborando contigo, alguém aqui da rádio te ajudando? Ou era um trabalho mais teu na tua casa? Na verdade era mais meu quando em casa, quando copiava, quando controlava. Aí era contigo. A edição, a montagem do programa, a edição, os assuntos entrevistados. Mas na verdade aqui, eu me lembro muito bem que quem colaborou muito com isso aqui foi meu técnico exclusivo na época, o José Alberto Favarin, o famoso Boca. O famoso Boca, exatamente. O Boca vinha aqui, o coitado muitas vezes com sono, enquanto se desenvolvia as entrevistas, o Boca cochilava, eu ajudava ele. E o Boca teve uma passagem importante na rádio. Além de auxiliar diretamente para ti, era também o operador meu quando eu gravava os programas aqui para o planetário da instituição, né? Que a gente gravava aqui. E o Favarin era o exclusivo do programa. Então, era exclusivo. Então temos o compartilhamento do Boca nessas tarefas, né, Paulo? O Boca era Paulo, e quando você era professor... claro, isso dá um trabalhão, como você falou, né? Você tinha cedência de horas aqui para fazer isso? Eu tinha cedência pelo Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural. A minha vida foi o Departamento de Extensão Rural, né? Fui auxiliar de ensino, depois professor assistente e adjunto. Eu tinha o auxílio dos professores, eu tinha auxílio também dos alunos. E aí que tem uma coisa interessante. Eu lecionei minha vida toda a disciplina de extensão rural. Extensão rural, para quem... A maioria conhece, mas para quem ainda não... É esse trabalho que a Emater realiza. É assistência ao homem do campo, levando tecnologias, informações ao homem do campo. Por isso que aí está inserido o rádio, né? O rádio, o jornal, a TV, a revista, enfim. E esse trabalho, então, eu fazia junto também com os alunos. Ao dar a disciplina de extensão rural aos meus alunos, então, sempre tinha um trabalho prático de rádio e extensão. Rádio e extensão. E nós tínhamos um estúdio no departamento. Um estúdio parecido com esse aqui. E eles me auxiliavam nas entrevistas, os alunos, e praticavam também o rádio, né? Então, havia essa equipe. Além disto, o nosso técnico daqui, mas a montagem, a edição e o controle de toda a programação era comigo. Contigo direto, né? Era comigo direto toda a programação. Paulo, sobre o foco do programa, você divulgava o agronegócio de um modo geral e priorizava também o Centro de Ciências Rurais da Universidade, o que se produz e faz. Sem dúvida. Como é que você trabalhava o conteúdo? Porque na verdade, assim, né, a universidade é pesquisa, né? É a pesquisa e a extensão, é o ensino, pesquisa e extensão. A minha preocupação, acima de tudo, era divulgar as informações, os dados, as pesquisas da universidade, né? Então, o foco principal. O foco principal era esse. Então, e através do projeto Operações Valdaranha, então, como havia esse vínculo com os agricultores aqui da região, eles sempre estavam informados a respeito do que estava acontecendo aqui e no mundo do agronegócio, né? Eu até, Favarin, Montanheiro. José Alberto Favarin. Alberto Montanheiro, estou com o Favarin na cabeça. Exato. Mas eu queria te dizer o seguinte, que na época, a Rádio Universidade teve uma das maiores audiências no meio rural. Hoje eu não posso medir, não sei. A audiência era tão grande do nosso programa, dessa programação, eu só não tenho fotos.
mas fatos e testemunhas. É que os agricultores, para não perder essas informações, levavam aqui esses rádios transistores, rádios a pilha, e colocavam, aí que está a história que eu coloquei ontem numa propaganda, eles colocavam na guampa do boi o rádiozinho enquanto trabalhavam ao meio-dia. Mas impressionante. Colocavam ali para acompanhar as informações, acompanhar os avisos, as visitas dos alunos da universidade na propriedade, né? Sim. Porque nós íamos às propriedades também semanalmente levar nossos alunos. E a audiência era dessa forma. Então, eles nos contavam, eles colocavam os rádios na ponta Na guampa do boi, dos ali, na animais, aspa do animal. trabalhando para não perder os avisos do programa, e também eles pediam para nós darmos avisos, né, de interesse da comunidade. Olha a importância do rádio a audiência naquele era tempo, total. né? A audiência Tem maciça. outro fato em termos de audiência, porque a gente trabalha com audiência, foi a divulgação do famoso milho doce. Ninguém havia ouvido falar sobre milho doce. E o professor Lindolf Storck, o Lindolf Storck aqui do Departamento de Fitotecnia, trabalhava sobre essa variedade, esse assunto. E nós então divulgamos, fomos os pioneiros na divulgação do milho doce aqui no Rio Grande do Sul. Bom, nós recebíamos por dia mais ou menos cerca de 100, 150 pedidos, informações, cartas, enfim, para divulgação e sementes de milho doce. Foi assim que se introduziu o milho doce aqui no estado, e sei lá. E foi fruto da nossa programação. Então esse era o enfoque do programa. Exato. Divulgar o que tinha de melhor para os agricultores. É verdade. Paulo, você ficou então 25 anos no ar com o programa, e depois de aposentado, mais 3 anos, o programa seguiu com alunos aí do seu centro, né? Do Centro de Ciências Rurais. Continuou na mesma linha, é que eu fiquei em Até que ano você ficou, Paulo, Bom, com o programa? Aí em 96, aí eu me aposentei. 96. Eu fiquei 6 anos, antes de me aposentar, 6 anos eu fiquei na chefia do Departamento de Extensão Rural. Né, durante 3 gestões. Então, os últimos 6 anos da minha vida na universidade, estive à frente do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural. E o programa ainda continuava mesmo assim? E o programa, sim, continuava. Até a tua aposentadoria? Até a minha aposentadoria. E depois, então, aí os alunos continuaram aqui, né? E mais 3 anos, mais ou menos, né, Montanhero? Uma média de 3 anos. Uma média de 3 anos. Até que, então, com 28 anos, terminou esse ciclo do Panorama, mas a rádio ainda continua, né? Tem agora um pessoal do CCR que divulga o agronegócio também. E no ano de 96, que mês você se aposentou? Março. Em março de 96 foi a minha despedida daqui. Março, eu poderia registrar um fato aqui que me emociona muito. Eu gostaria que em março eu me aposentei. Eu não sei se você estava lembrado de um almoço que fizeram a equipe da Rádio Universidade. O local, eu vou ainda me lembrar, mas foi aqui em Santa Maria. E fizeram de tudo para mim estar lá. Eu não sabia o que era. Não, mas Paulo, foi surpresa. Paulo Mucineck, tu não pode faltar, tu tem que estar lá. Mas por quê? A principal figura. Era o termo da Áurea Fonseca. Que era diretora. Era diretora. Mas por quê? Mas não desconfia de nada. Nem imaginava. Não sei se você estava, não sei. E eu só sei que depois do almoço, eu digo, bom, então tá, muito obrigado, estou me retirando e tal. Não, Paulo, segura. Espera só mais um pouquinho. Olha a surpresa que me deram, e eu gostaria que você lesse isso aqui. Professor Paulo Mucineck, se hoje a Rádio Universidade é um órgão de comunicação sólido e representativo dentro de nossa comunidade, sabemos que muito desse mérito devemos à tua integridade e dedicação. Equipe da Rádio Universidade, maio de 96. É o reconhecimento da equipe por tanto tempo trabalhando. Como Paulo, colaborador e tudo, mas na verdade eu me Isso é muito bonito, né? Muito bonito. O reconhecimento dos colegas é importante, né, Paulo? E de vocês todos, viu, Montanha? Eu tenho eu até me emociono, viu? Mas por vocês eu tenho um grande carinho, por toda a família aqui da universidade e a atenção de vocês. Então, mas isso aqui me toca muito, né? Então, aonde eu vou, estou por perto da universidade, eu estou trazendo essa placa. É verdade. Eu dou um valor muito grande àqueles também
que viram todo esse trabalho, né? E agora nos 50 anos, Sem que dúvida. é pura emoção, na verdade. E agora, né, depois de tanto tempo, né, Paulo, você foi chamado novamente para integrar a comissão dos 50 anos, né? Como é que foi para ti essa experiência, Paulo, que culminou agora com o jantar festivo no sábado passado, aí na PUSM, né? É verdade. Com homenagens e encontro de colegas aposentados, colaboradores, amigos da Rádio Universidade, né? Como é que foi esse retorno à nossa emissora, Paulo? Olha, o retorno foi tão grande, foi tão bom que me dá vontade de voltar ativo. Olha só. Me dá vontade de voltar aqui e ficar com vocês de novo. Né? Mas foi assim, ó, a comissão organizadora dos 50 anos da Rádio Universidade. E foi feita essa comissão, formada essa comissão organizadora, e eu recebi o convite, então, aqui, ó, Karine Prevedelo e a Regiane Miranda, enfim, também levo com muito carinho esse convite. Legal. De lembrar, né, de 96 para cá, quantos anos se passaram? Pois é, são 96... 96, 2018, 22 anos. 22 anos. 22 anos, né? E exato. lembrar do Paulo exatamente. é motivo de muita satisfação. É por isso que eu gosto muito Foi de gratificante, você. né, Foi Paulo? gratificante. Então, para mim, foi uma honra fazer parte dessa comissão. E queria te dizer que também a nossa festa foi uma festa muito bonita. Muito bonita. Cheia de emoções. Meus Exato. parabéns pela condução. Obrigado. Pela condução o cerimonial, ali, né? Cerimonial. Do cerimonial. Eu também faço cerimonial na igreja onde eu pertenço. Exato. Mas eu achei fantástico ali a condução. Foi perfeita. Foi marcante. E eu acho, Montanher, que nós já devemos nos programar para os 100 anos da... Pois é. É verdade. Não vamos dizer 60, 70. Vamos olhar o objetivo de 100, se a gente chegar até lá. Né? Exato. Mas eu acho assim, quem sabe a cada 10 anos fazer uma programação. Uma festa ali, lembrando a história da rádio. Foi muito bonito. Eu revi amigos ali, o Edgar Ian, né? Ian, que está na Alemanha, me parece. Né? Na Alemanha. O Edgar médico na Alemanha. Médico na Alemanha. E teve ali a equipe original, ali o Quintino Oliveira, que é fundador da rádio, o Flávio de Mello, que foi o operador que deu início à história da rádio. A Marilena entrou um pouquinho depois, mas acompanhou toda a evolução aí, juntamente com o Flávio, da abertura da rádio, né? Eu até tinha anotado aqui, não tem aqui mais nomes assim, que me chamaram. Olha aqui, ó, o doutor Antônio Abelino. Isso, representado pelo filho, né? O Paulo Caruso Giuliani, você lembra do Paulo Caruso Giuliani? Eu quando entrei, já era outra direção. Eu entrei já com o Nicola, diretor, né? O Nicola. E o Paulo é o segundo diretor, se não me engano. O terceiro foi o Saulo Dalfolo. Foi. O quarto, o Roberto Bisonho, depois que veio o Nicola, e aí, aí depois eu, e aí foi indo, né? Então, o Paulo Caruso Giuliani foi um dos primeiros. É o segundo, né? Eu peguei o segundo, peguei, então... Já falecido, né? E com o Antônio Abelim, mas o Paulo Caruso me caracterizou ali. Tu entrou com o Paulo Caruso, né? Eu entrei com o Paulo Caruso. Exato, o segundo diretor, então. Segundo diretor da rádio. Exatamente. Foi ali como estagiário, ainda como aluno. Mas eu tenho nomes aqui, aí foi notando José Alberto Favarinho, Flávio Melo, Maria Helena, Áurea Fonseca, Roberto Montanhar, Nicola Garófalo, o engenheiro Balseira. Isso, o Fábio Antônio. Falecido também. O Balseira. O Carlos Roberto. Dornelles, que está nativo ainda, o nosso braço direito e na parte técnica, tanto do AM quanto do FM, né? O Molina, o Gilberto. Gilberto Soares. E todo aquele pessoal que foi aparecendo ali, o Rigon. O José Ernesto. Bom, Gilson Piber. Também estava o Gilson Piber. Aqui. Como é o nome dele aqui? E essa nossa mais recente aquisição, Rodrigo Santiago. Rodrigo Santiago. Uma figura simpaticíssima. Olha o sorriso do Rodrigo. Eu queria registrar. É uma figura incrível. Ele me recebeu como fosse coincidíssimo. Pois é, olha só. Como é que eu não vou gostar da equipe da Rádio Universidade? Olha o sorriso dele ali. Não, e olha que fantástico. O Rodrigo, o mais recente operador, sendo recebido por uma figura que praticamente acompanhou o início da rádio, que é o Paulo, nosso convidado, né, Rodrigo? As gerações se encontrando, né? Isso é bonito. Né? Isso aí. Na verdade, Montanha, eu estou exatamente muito, assim, emocionado, sabe? Pelo momento, né? No momento. Mas eu acho que a nossa história é isso aí. Toda a nossa história se resume nisso aí. Claro. E quero parabenizar também o trabalho de vocês, a Rádio Universidade, como está uma programação belíssima. A Rádio FM, que também durante esse período, né, tanto se buscou, eu acompanhei todos esses anos a busca desse canal.
A rádio precisava Sem realmente dúvida. isso aí, né? O FM agora chegando, né? Então, assim, ó, a universidade está de parabéns. A atual gestão também, durante essa gestão que aconteceu, né? Isso. A implantação do FM, né? A implantação do FM. O ano passado, em dezembro, a inauguração, né? Então, a rádio está cumprindo o seu papel na sociedade, na comunidade, levando informações, trazendo informações, fazendo essa troca também de informações. Esse é o papel da emissora. Sem dúvida. Uma emissora educativa, de alto nível. Então, eu tenho acompanhado e tenho acompanhado a rádio, tanto FM como a AM, são as minhas rádios preferidas aqui em Santa Maria. Ok. Paulo, vamos falar um pouco sobre o momento atual para a gente encerrar a entrevista, né? Você deixou a Rádio Universidade, evidentemente, quando se aposentou, mas seguiu nesse compromisso de divulgação. A gente sabe do trabalho importantíssimo que você faz aí na divulgação da Igreja Assembleia de Deus. É isso, né, Paulo? Também com trabalho de cerimoniais, atuando diretamente na transmissão do programa da igreja, né? Falamos um pouco desse trabalho, inclusive o programa que foi veiculado por anos aqui na Rádio Universidade, né? Montanha, eu até não vinculei muito, porque a emissora é uma emissora educativa, etc. Mas nós tivemos, eu acho que durante 10 anos, acho que foi por aí. O programa da Voz da Assembleia de Deus, e foi exatamente no período da diretora Áurea Fonseca. Mas nós não vimos aqui divulgar uma denominação e dizer que ela era melhor ou pior. Não. O nosso objetivo era auxiliar com mensagens evangelísticas, mensagens da palavra de Deus, exatamente trazendo uma mensagem de conforto aos corações. Exato. Né? A espiritualidade da pessoa. Esse era o objetivo do programa, né? Exato. As pessoas com série de dificuldades, problemas emocionais, psíquicos, problemas espirituais, enfim, porque a nossa vida ela não é só da matéria, não é só do dia a dia, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então tem coisas assim que até afetam a alma e o espírito, são doenças espirituais, né? E nós, durante esse período de tempo, tivemos essa programação. E você até acompanhou, né? Sim. Entrevistas realizadas com pastores, religiosos e das diversas denominações também. Era um programa da Assembleia de Deus, mas um programa que também convidava de outras igrejas. E, principalmente, nós abordávamos o lado educativo das questões. Por exemplo, nós tínhamos um programa sobre drogas, vamos supor. Drogas. Analisávamos toda a situação do uso das drogas, o porquê do uso mas depois nós dávamos o enfoque espiritual de como se libertar das drogas, como se libertar do cigarro, do fumo, da bebida. Esse era o objetivo. Então era um programa, na verdade, religioso, mas educativo. Educativo. De auxílio às pessoas. De auxílio. E eu sei que na universidade, isso é importante, né? em todo lugar, tem esses problemas. Então esse era o enfoque. O programa era feito lá no estúdio da igreja, da Assembleia de Deus. Você até teve a oportunidade de estar lá. Estive lá, com o conheci Gaspar o estúdio. Mioto, Exato. na fundação daquele estúdio, quando nós inauguramos o estúdio. Exatamente. E nós fazíamos ao vivo, da igreja em conexão com a Rádio Universidade. Isso. Era maravilhoso. Programas ao vivo, fazíamos lá, Exato, era reproduzido aqui. É verdade. Durante todos esses anos. Foi um período áureo, foi um período importantíssimo e que todos ganharam, né? A universidade e também o mundo religioso em Santa Maria geral, né? Porque a espiritualidade, a irmãos fé, né? católicos também participavam da nossa programação através das entrevistas. Exato. Esse foi um período ligado à igreja. Bom, quanto à viagem, eu não sei se tu quer ter um... Você teve há pouco viajando a alguns países aí, né, Paulo? Como é que foi essa viagem? Onde é que você esteve? Um relato, uma síntese, né? Olha, se deu a oportunidade de uma caravana, exatamente, de alguns componentes da nossa igreja com outras pessoas e até irmãos católicos também. Sim. Foram juntos? Foram juntos porque abriu-se vagas, deu para completar. E fizemos uma caravana mista, uma caravana de irmãos católicos e também de protestantes da nossa igreja. Fomos 12 dias. 4 dias no Egito e o restante, uma semana em Israel. Por que fomos lá? Exatamente conhecer as terras, a terra onde Jesus nasceu, aonde ele caminhou, aonde ele viveu e aonde ele subiu ao céu. Olha só. Chegamos ao Egito, por quê? Porque o Egito tem muita ligação com a história bíblica, com a história de Jesus. Exato. O Egito, se fala isso aí, o Egito vem e é ali que começa a história. No Egito, nós estivemos ali em Cairo, 90% do Egito é pedra,
é pedra, não tem nada de produção, menos de 10% é agricultável através das margens do Rio Nilo, né? É ali que se desenvolve o Egito. Mas 90% é pedra, é pedra, é pedra. Solo de edifício nem se cultiva nada praticamente nesse solo. Absolutamente. Né? É pedra direta, né? As margens do Rio Nilo. O que me chamou no Egito é a pobreza. A pobreza. Você vê algumas áreas assim, riquíssimas, coisas muito lindas, mas a pobreza, outras coisas assim, são terríveis de ver no Egito. Inclusive, nós estivemos no Monte Sinai ali, e uma coisa que me chocou, os animais ali por perto, e uma cabra se alimentando de pedaços de caixa de papelão. Olha só, pela falta de comida. Eu fotografei. De pastagens e tudo mais. Os animais, os gatos nos lixos, procurando alimentação. Isso é dolorido, né? Assim, choca, sem dúvida. Choca, sem dúvida nenhuma. Exato. Eu vi, assim, a pobreza em alguns recantos. Egito me chamou a atenção disso aí. Mas tem também áreas muito... Estive nas pirâmides. Nas pirâmides. É coisa assim, montanhar espetacular. E eu, olhando aquilo ali, me perguntava, né? Aquelas pedras pesadíssimas, grandes blocos de pedra. Como colocaram aquilo ali, né? Os seres humanos naquele tempo pudessem colocar, que tecnologia usavam para colocar. Quantos morreram nessa época? É, quantos ficaram doentes? É impressionante. Hoje você teria que ter os guindastes para fazer aquilo. Para levantar aquele peso todo. As pirâmides do Egito. Então me chamou muita atenção. Uma coisa, no Egito tem locais que você não pode tirar fotografia e tem que esconder o teu smartphone e as máquinas fotográficas. Há um clima assim de terrorismo generalizado, como algo vai acontecer a qualquer momento. Então eles pensam que você, ao fotografar qualquer coisa, você esteja já preparando alguma coisa. Então tem locais que os guias dizem, vocês escondem as máquinas e os smartphones. E eu tive uma experiência no Egito, ali por Cairo, no aeroporto, quando nós íamos para a Turquia. Eu estava no aeroporto e tirei uma fotografia do nosso grupo. E foi um banzé muito grande. Me repreenderam na hora, gritaram os policiais do aeroporto. E eu achei que ia ficar preso lá. Nossa, que loucura. Aí os guias contemporizaram e tal, não pode. Bom, resumindo, me fizeram deletar as fotografias que eu tirei no aeroporto. Mas que coisa. Foi. Controle rígido, então. Foram alguns minutos assim terríveis. E tu te sentia assim meio isolado ali, e o grupo todo, total. E os policiais vieram para cima de mim e vamos deletar. Eu fiquei tão nervoso que eu não sabia o que ia fazer na hora. No fim me ajudaram, os que estavam mais calmos, deletamos as fotos. Mas tudo assim, parece que estávamos tirando fotos para preparar um ataque. Pois é. Bom, eles ficam suspeitando de tudo. Então há um rigorismo porque querem tirar a imagem do terrorismo lá. Por quê? Porque foi muito prejudicado o turismo, tanto no Egito, Israel não, mas no Egito foi. De turismo assim muito grande. Né, então eles estão fazendo um policiamento intensivo em todo o Egito, exatamente para evitar isso aí, porque o turismo baixou muito. Essa é a razão. Perto de militares, nem pensar em tirar fotografia. Então, quando chegavam nos postos, nos policiais, nas fronteiras, enfim, ali tinha que passar em silêncio e nem olhar para o lado. Bom, agora vem a grande surpresa. Quando nós chegamos em Israel, rigorosíssimo a questão de segurança para chegar em Israel. Tu passa por 10, 12 barreiras, identificação, passaporte, carteira de identidade. É controle total. Impressionante a questão de segurança na entrada de Israel. E a fiscalização, né? De alto a baixo. Inclusive, eu tive que tirar o cinto. Eu não passei no raio-x. Eu não tinha absolutamente nada. E eu não entendia. Eles falaram comigo o que é. E eles se irritam. Você não entende, não sabe o que eles querem. E não tinha nenhum intérprete ali perto, eu não sabia o que era. Até que um pegou e tire o cinto. Aí eu entendi que era para tirar o cinto. O cinto que eu estava registrou minuciosamente. Se você tem uma moeda no bolso, tire tudo. Relógio, senão, aliança, tudo. Já acusa ali alguma coisa. Mas quando você consegue passar para lá, é certo que não vai haver problema nenhum. Só tem uma coisa, quando você pisa em Israel, os militares estão te esperando para tirar fotografia com você. É mesmo? Olha Nos só. abraçaram, sorrisos. Aí eu tive que chorar. Aí era mais demais, tranquilo porque você vem numa pressão tão grande, grande, e tu acha que é pior ainda. Não, ali é só sorriso. Tinha 2 soldados
ali no posto policial, já no primeiro posto, nos receberam com carinho, tiraram foto com toda a delegação. Que legal, né? Eu fiquei assim impressionado. E para desarmar aquela tensão do grupo. Absolutamente. Daí, né? Então dizia assim, aqui em Israel há segurança. Uhum. E dali, sim, não tinha absoluto. Você tirava foto à vontade. À vontade. Uhum. Totalmente livre. Israel hoje é também 90% de pedra, 80% de pedra e pouca área agricultável, pouca. Mas o que eles estão desenvolvendo nessa área não agricultável é impressionante na área de irrigação. Aí vem a minha área, né? Exato. A irrigação, assim, em termos de tecnologia, é uma das mais avançadas no mundo de Israel. É impressionante, as montanhas de pedras estão se transformando em pastagens, em florestas. Que legal. É lindo. Israel é uma das maiores potências mundiais. E uma tecnologia essa muito desenvolvida, então, né? Da irrigação, que é até o teu campo de trabalho, né? É o meu campo de trabalho. Como professor, os kibbutz, que eles chamam de kibbutz legal, ali, né? É o que tem de mais moderno em tecnologia na área agrícola em Israel. Israel exporta tecnologia, exporta informação, exporta conhecimento. E eu fiquei impressionado. Até no fim, eu tinha pessoas assim que já tinham ido a Israel, foram agora e viram o desenvolvimento, né, extraordinário. Israel me chamou a atenção isso. Então, a segurança. E para terminar, eu fui a Jerusalém. Jerusalém é o último ponto da cidade visita. Onde Jesus realmente desenvolveu ali foi emocionante, muitas atividades. Muita emoção. Via Dolorosa, aonde Jesus caminhou. Ele ia para a sua cruz, os locais onde ele caiu, a pedra onde ele repousou quando estava cansado, e vários pontos onde a Bíblia relata a história. Mas se você me perguntasse o que te chamou mais atenção, te emocionou mais em Jerusalém, foi quando eu tive a oportunidade de entrar no túmulo de Jesus. No túmulo, ali tá todos concordam, porque muita coisa é de acordo assim, é segundo a história nos fala. Segundo a tradição, aqui aconteceu tal coisa. Então você não pode dizer 100% se foi ali. Mas o túmulo, aonde colocaram o corpo de Jesus, isso sim, isso 100% todos concordam. Católicos, protestantes, evangélicos. E ele está com livre acesso para turistas. Livre né? acesso. Muita gente lá, né, Paulo? Toda filas hora, e filas. Cheio de gente. Fica e aí nós entramos. Eu fotografei, né? E foi assim uma coisa extraordinária. A emoção, ali sim, você sente algo diferente e extraordinário. Depois fomos no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações fazem parte do antigo Templo de Jerusalém. Antigo. É o que permaneceu ali, o antigo Templo de Jerusalém. Em seguida, uma sinagoga de judeus, tal. E eles ali fazendo seus rituais através dos seus talmudes e orações, esperando o Messias deles. Por que eles fazem aquilo ali? Porque eles estão esperando o Messias que não veio. Eles entendem que Jesus não é o Messias que eles estavam esperando. Eles acham que Jesus é um profeta, é alguém diferente. Mas eles estão esperando o Messias deles. Só que o Messias deles já veio, que é Jesus, voltou ao céu. Claro. E vai voltar de novo. Aí eles vão reconhecer depois. Mas aí a história é longa. Eles estão esperando. Nós esperamos a segunda volta de Cristo. Eles estão esperando a primeira volta. Olha só. Belas histórias. Uma bela história que aí sem dúvida. É outro programa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, Paulo, eu quero te agradecer, sensibilizado pelo teu depoimento aqui, contando a tua história na Rádio Universidade, na UFSM, e também a tua fase atual de trabalho também voltado para a comunicação e essa viagem feita agora há pouco por Oriente Médio. Obrigado por tua colaboração e sinta-se sempre em casa. Estamos aí de portas abertas quando quiser voltar a tomar um cafezinho, rever a turma, né? A geração nova aqui, né, Paulo? E um abraço para ti, obrigado, viu? Eu agradeço Roberto Montanher e a todos vocês pelo convite, pela oportunidade de falar. Olha aqui, são 50 minutos de fala. É verdade. Eu não sei se muita história. Mas se você me deixa, eu fico toda manhã conversando. Né? Vamos até o fim do programa, né? É agradável. Eu me coloco à disposição o dia que vocês precisarem. Estamos aí. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Sucesso, felicidade a todos vocês. E quem sabe, então, vamos em direção aos 60 anos, né, Montanha? Sem dúvida, tá sem dúvida. E que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Exatamente. Nós todos, né? Eu agradeço, então. Conversei com o professor Paulo Mossenec, do Centro de Ciências Rurais aqui da UFSM, professor aposentado, que por 25 anos esteve à frente do panorama agropecuário aqui da Rádio Universidade e que seguiu 3 anos além desse tempo com os alunos do CCR na programação de nossa emissora.